O Bolsonaro deve estar morrendo de saudade do Augusto Aras porque o Paulo Gonet, o novo PGR, já começou a dar as suas mordidas em Bolsonaro e no seu entorno. Porque a PGR apontou que o Alexandre Ramagem cometeu corrupção, se corrompeu para abafar o escândalo da BIM paralela. Eu falei pra vocês que o Ramagem ia ser preso. Quando o Bolsonaro disse que Ramagem seria o seu candidato, eu falei pra vocês, isso é um erro. Ramagem vai ser preso por conta desse escândalo da BIM paralela. E a denúncia vai vir. E ela virá quando a PGR fechar e apresentar, receber, no caso, a denúncia contra o Bolsonaro, porque Ramagem faz parte da organização de ataque às instituições republicanas. Na sua opinião, o Paulo Gonet já começa a se preparar para pegar o Bolsonaro? Você acredita na prisão do ex-presidente? O quanto que isso afeta a disputa no Rio de Janeiro? Então deixa o like, porque eu sei que você curtiu, e se inscreva no canal. As suspeitas na PGR, pessoal, elas já eram um pouquinho antigas. Desde outubro do ano passado, quando houve uma operação de busca e apreensão e também de prisão contra alguns integrantes da ABIN por conta daquele escândalo da ABIN paralela. E desde aquela época já tinha um zum de corrupção envolvendo o Alexandre Ramagem. Porque o software que foi usado na ABIN paralela, ele foi adquirido em 2018. Só que ele começou a ser mais usado em 2019 durante o governo Bolsonaro. E em 2021, dois funcionários da ABIN, eles tiveram processos administrativos abertos contra eles e eles seriam demitidos. Porque eles, na condição de funcionários da ABIN, não poderiam participar de pregões do exército, e eles participaram. Era para eles terem sido demitidos, mas o Alexandre Ramagem, que na época era diretor da ABIN, barrou essa demissão. E por quê? Porque ele foi ameaçado por esses dois servidores da ABIN que em outubro de 2023 foram presos. O Ramagem foi ameaçado e eles começaram a dizer que iriam divulgar todo o escândalo da ABIN paralela. E aí o bicho pegou e agora o Paulo Gonet, que é o atual PGR, começa a apontar aí corrupção do Alexandre Ramagem. De acordo com o Thales Faria do UOL, o Paulo Gonet ele quer assumir um protagonismo enquanto Procurador-Geral da República. Porque na Procuradoria há um entendimento que já passou da hora do Ministério Público assumir o protagonismo desses acontecimentos que envolveram o Bolsonaro. Principalmente os atos antidemocráticos. Porque acabou caindo no colo do Alexandre de Moraes a responsabilidade para tocar essa situação. O que não é a situação, como posso dizer, comum e normal no andamento do Poder Judiciário. Várias funções do Alexandre de Moraes precisavam ser feitas pela PGR, mas elas não estavam sendo feitas por conta do Augusto Aras e da inação dele. Com a chegada do Paulo Gonet, ele tem dito para aliados e para amigos, pessoas próximas, que ele quer o protagonismo dessas ações. Tanto que ele já afastou o Carlos Frederico Santos, que era aquele procurador que reclamou da delação do Mauro Cid, e está atuando como protagonista nessa situação que vai culminar com a prisão do Bolsonaro. O que nós temos que ver é o seguinte: qual é a disposição do Paulo Gonet com delações premiadas? Porque esses dois servidores poderão propor delações premiadas no caso da ABIN paralela para atenuarem a pena. E o que era esse caso da ABIN paralela? Só para recapitular aqui para você. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, possui um software que é um software que faz a espionagem por geolocalização. Então, através do seu celular, a ABIN consegue saber onde você está. Ao longo do governo Bolsonaro, esse software, de modo ilegal, foi usado mais de 30 mil vezes. E as pessoas que eram monitoradas por esse software eram adversários do Bolsonaro, ministros do Supremo, figuras políticas. Tudo isso era feito na surdina, por baixo dos panos da ABIN, sem que ninguém ficasse sabendo, com exceção do Alexandre Ramagem e de algumas outras pessoas. A ABIN paralela, ela tinha como objetivo, além de usar o software espião, investigar adversários de Bolsonaro, criando relatórios com qualquer tipo de informação. Seja com software espião, seja com informações da internet, mas essas informações
eram utilizadas para municiar Bolsonaro. O idealizador da BIM paralela, ao que tudo indica, era o Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Então esse escândalo da BIM paralela afeta mais diretamente o Carlos do que o Bolsonaro, mas Bolsonaro acaba sendo afetado também, pessoal. Quando o Gustavo Bebiano, antes de falecer em 2020, foi até o programa Roda Viva da TV Cultura, ele disse que o Carlos Bolsonaro tinha como objetivo no início do governo criar uma espécie de ABIN paralela para investigar adversários do Bolsonaro. Então essa história de que o Carluxo era o idealizador da BIM paralela tem aderência porque o Carlos é amigo pessoal do Alexandre Ramagem. Então existem essas suspeitas. E aí o que acontece? É muito possível que esses relatórios que eram utilizados, que eram criados, desenvolvidos pela BIM paralela, abasteciam o gabinete do ódio. E o gabinete do ódio usava esses relatórios para atacar adversários de Bolsonaro. Então assim, nós conseguimos compreender a grande questão que envolvia Bolsonaro e o motivo dele ser preso. O Bolsonaro, ele era chefe de uma organização oculta, criminosa, dentro do Palácio do Planalto, que tinha o objetivo de usar as próprias estruturas do Estado para atacar o próprio Estado. Atacando instituições da República, atacando adversários e qualquer pessoa. O caso da ABIN, ele exemplifica muito bem isso. Porque a ABIN usava a estrutura do Estado de modo paralelo para trazer informações que seriam utilizadas para ataque contra a própria República. Foi isso que Bolsonaro fez. A delação do Mauro Cid, na sua maior parte, não foi por conta de joias, aparentemente, mas para destrinchar e mostrar quais eram os papéis de cada um dos agentes nessa grande estrutura. Os bolsonaristas agora estão dando chilique, né, por conta da Mind8, falando, ah não, essa agência servia ao Lula, era uma agência de criação de notícias falsas do Lula. Nada a ver, isso que eles estão falando é uma grande bobagem. A Mind8 era uma agência de marketing digital que assessorava vários perfis famosos e esses perfis tinham publicidade captada por essa agência. E tinham perfis de direita, tinham perfis de esquerda, que acabavam, por vezes ou outra, publicando notícia falsa ou notícia equivocada. Como todo veículo de comunicação faz. Depois faz ali, apresenta sua errata. E eles querem fazer parecer que havia uma estrutura organizada e junto com o Lula. Mas não, isso sim que nós estamos apresentando aqui, que era a grande estrutura. A Polícia Federal já tem o caminho para prender o Bolsonaro. Como? Quando for finalizado o inquérito das milícias digitais e o inquérito das fake news. Quando tudo isso for fechado, a denúncia vai ser apresentada para a PGR vai pegar essa denúncia e vai dar continuidade. Isso a gente já sabe, o Aguirre Talento do UOL falou. Então esse é o caminho, por isso que a denúncia não pode ser apresentada agora, porque existem esses elementos que o Augusto Aras matou no peito, dificultando assim o avanço da investigação. Mas não tem como você apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro como chefe da organização sem falar do Alexandre Ramagem. Por isso também que eu falei, quando o Bolsonaro bateu o martelo e falou que o Ramagem seria o seu candidato na Prefeitura do Rio, que era um erro. Eu falei, esse cara vai ser preso, tem um escândalo da BIM paralela e não foi solucionado. O Ramagem está mal nas pesquisas. Como eu falei num vídeo mais cedo, o PL pressiona para que o Ramagem deixe de disputar a Prefeitura do Rio e saia o Eduardo Pazuello. Porque o Ramagem está estagnado nas pesquisas, ele corre o risco de ficar fora do segundo turno. O Tarcísio Mota, candidato do PSOL, pode ir contra o Eduardo Paes, tirando o Ramagem da jogada. Há uma pressão, ele é muito letárgico, ele não consegue atacar o Eduardo Paes e agora ele pode ser preso, tem um escândalo de corrupção nas costas. Então tudo isso atrapalha os planos do Bolsonaro. 2024 vai ser terrível para ele. Nós já estamos prevendo aqui, falando há muito tempo. É só aguardar.